Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do nosso Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Vamos ministrar mais uma porção da palavra de Deus, falando sobre ministério infantil. E nós estaremos ministrando uma palavra hoje que está em João 1:29, palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar, falar com Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que sempre cuida de nós. Senhor, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome. O Senhor é bom e a Sua misericórdia é sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos, Senhor. Glorificado é o Teu nome, Jesus, ser conosco neste momento. Abençoa os ouvidos que possam ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja agora tirando todos os impedimentos, quebrando cadeias, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer um agradecimento a uma pessoa que é muito especial. Existem muitas pessoas que contribuíram no meu ministério, tanto no meu ministério pastoral como no meu ministério infantil. Mas tem uma pessoa que há alguns anos ela estava ministrando um curso, educação cristã, pedagogia cristã, e quando aquela irmã estava ministrando, eu fiquei muito encantada com a palavra que ela estava ministrando, e eu disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. É a nossa irmã Mazé, e ela fez uns visuais para nós, no Ministério Infantil, para o meu ministério particularmente, para a igreja particularmente. E esse aqui é um material que ela preparou e para que a gente pudesse exercer melhor o nosso ministério, né? Então, nós vamos ler a palavra que está em João 1. João 1, a partir do versículo 19, que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido envolvidos eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Versículo 29 diz assim: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estaremos ministrando agora uma palavra para as crianças, né? E vocês vendo essa ministração que eu estarei fazendo agora para as crianças,
É importante para vocês terem uma base de como ministrar evangelismo às crianças, como ministrar uma história às crianças. Essa história, ela é uma ilustração. A ilustração, ela é muito importante quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, mas ela não pode tirar o efeito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é que vai trazer o entendimento espiritual, a visão espiritual às crianças. Ela é que tem que ficar no coração das crianças. Então nós estaremos falando agora de uma história, né? Uma história infantil, mas que essa história é uma história da PEC e que é uma história verídica. E se trata de uma menina que se chamava, era uma menina na época, né? Chamava Ruth, e ela ia sempre à escola dominical com seus pais. E quando ela estava ali, naquele dia na escola dominical, ela estava aprendendo a palavra de Deus. E ela aprendeu sobre João Batista, que João Batista é aquele que estava pregando a palavra. E quando ele pregava a palavra, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A professora, ela explicou a importância do Cordeiro. Ela explicou que quando o povo de Deus estava alguns anos atrás, os profetas, os sacerdotes, eles, quando as pessoas pecavam, eles imolavam um cordeiro, eles levavam um cordeiro até o sacerdote, para que o sacerdote pudesse orar a Deus, sacrificar aquele cordeiro para purificar os pecados das pessoas. Então, sempre que a pessoa pecava, ela precisava então de que os seus pecados fossem remidos, fossem purificados. Mas todas as vezes que elas pecavam, elas precisavam ir até o sacerdote, para que o sacerdote colocasse um cordeiro ali, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, sem nenhuma enfermidade, porque aquele cordeiro representava o Cordeiro Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, que viria ao mundo para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para purificar os nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, aquela menina, ela ficou impressionada com aquela história que ela ouviu da professora, que era necessário que levasse o cordeiro para que aquele cordeiro purificasse o pecado das pessoas. Então ela fez um plano, Ruth fez um plano. Ela queria muito servir ao Senhor. E ela queria servir ao Senhor de uma forma muito singular. Ela via que as pessoas continuavam pecando. Ela via que ela mesma, apesar dela ter aceito Jesus no coração, ela continuava pecando. Ela pedia perdão pelos pecados, mas ela continuava pecando. Então ela disse: vou fazer algo que vai mudar o mundo, vai mudar a minha vida, vai mudar a vida dos meus amiguinhos, a vida da minha casa. Eu vou juntar muito dinheiro e eu vou colocar num cofrinho, vou botar num cofrinho e vou juntar o dinheiro e eu já sei, vou fazer um cordeiro. Mas como será que eu vou ter que levar esse cordeiro? Ela não entendeu que ela não era sacerdotisa, que só o sacerdote
podia imolar o cordeiro. Só o sacerdote podia levar o cordeiro, fazer o sacrifício do cordeiro, matar o cordeiro. Porque o sacerdote, ele era um homem que Deus o destinou para isso, Deus o ungiu para isso, Deus o consagrou para isso, para imolar, para levar os sacrifícios, para levar a Deus a oração do povo. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o que é o pecado? O pecado faz o quê? O pecado nos separa de Deus. O pecado é triste, ele nos separa de Deus. E o que é pecado? Pecado é matar, é roubar, é prostituir, é falar palavrão, é fazer aquilo que desagrada a Deus. E ela, então, ela queria, não, eu agora aceitei Jesus, eu não quero mais pecar, então eu vou matar o cordeiro. Mas a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus um dia derramou seu sangue e morreu na cruz do Calvário. E aí os nossos pecados, eles foram colocados na cruz de Cristo. Eles foram todos colocados na cruz de Cristo. E aí, quando eu peço perdão para Deus, os meus pecados são colocados. Eles são colocados na cruz de Cristo. Porque a Bíblia, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Cordeiro já veio. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ruth não tinha entendido que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Havia um abismo entre o homem e Deus, havia um abismo. A gente não podia chegar até Deus. Então Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter vida em Jesus. A vida em Jesus. Essa é a vida. Em Jesus nós temos vida. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos perdoados. Ele é o Cordeiro. Um dia aquela menina foi numa ministração da palavra de Deus, que ela aprendeu que Jesus já foi crucificado, que agora todos nós podemos ser sacerdote, todos nós podemos ir diretamente a Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados, porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e hoje nós temos acesso livre a Deus. Jesus, Ele estava numa cruz, mas Ele não está mais morto. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Jesus ressuscitou, Ele não está mais na cruz. Eu não preciso mais pregar Jesus na cruz. Muitas pessoas ainda pregam Jesus na cruz, mas eu não preciso mais pregar Jesus na cruz, porque Ele já ressuscitou. Jesus está vivo. Aleluia! Jesus está vivo. Ele vive. Jesus vive. Aleluia! E agora eu não consigo pegar aqui. E eu vou deixar aqui a nossa cruz, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ela aprendeu que ela não precisava, Ruth aprendeu que ela não precisava mais de um cordeiro, porque o cordeiro já tinha sido imolado. Jesus veio, Ele veio ao mundo. Deus preparou um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito,
perfeito, o Filho de Deus perfeito. Porque nós precisávamos de um Redentor. Nós precisávamos de um homem limpo, puro, santo, como Jesus. Jesus é santo, Deus é santo, Jesus é Deus, Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Você não precisa mais andar no pecado, você não precisa mais andar na mentira, você não precisa mais andar na prostituição, você não precisa mais viver conforme o mundo vive. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Jesus, Ele é o presente da salvação que você e eu precisamos receber. E basta você receber Jesus uma vez. Você dizer para Jesus: Senhor, eu não quero mais andar no pecado. Perdoa os meus pecados. E você pode ser um anunciador de boas novas. Você pode levar a palavra de Deus às crianças que estão perdidas. Ruth decidiu levar a palavra de Deus às crianças. Ela entendeu que ela não precisava mais de um cordeiro, porque o cordeiro já veio, o cordeiro já foi imolado, o cordeiro já ressuscitou. E ela cresceu e foi ser uma missionária. A palavra diz que ela foi ser uma missionária. E ela foi ser uma missionária no Brasil. Ela foi ser uma missionária em vários países. Aonde ela pôde ir, ela foi. Ela decidiu: eu vou ser uma missionária. Aonde o Senhor me mandar, eu irei pregar a palavra do Senhor, levar a mensagem do reino, levar o perdão para as pessoas que precisam de perdão, pessoas, crianças que fazem tanta coisa errada. E ela entendeu que aquelas crianças que ela conhecia, que muitas estavam muito tristes, desanimadas, porque aquelas crianças, elas tinham sido abusadas. E o abuso, ele pode ser físico, ele pode ser moral, ele pode ser espiritual, mas não deixa de ser abuso. E ela cresceu e ela entendeu que tinha muitas crianças perecendo sem Deus e sem Jesus. Porque a palavra que chegar primeiro ao coração da criança, é essa palavra que ela vai absorver. Então Ruth entendeu isso. E ela sabia que tinha muitas crianças sofrendo sem Jesus. Crianças que estavam tristes, desanimadas por causa do abuso. E nós precisamos, então, como ministro da palavra de Deus, entender o propósito de Deus, não somente para as nossas vidas, mas para a vida das nossas crianças. E orar pelas nossas crianças, guerrear pelas nossas crianças, que muitas estão sendo abusadas, muitas estão sendo destruídas, antes mesmo dela ter um conhecimento, um entendimento real da vida. Elas estão sendo sofridas, elas estão sofrendo. E nós somos responsáveis por levar Jesus a essas crianças. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a cada dia o desejo de fazer a vontade de Deus, de pregar Jesus aos pequeninos. Amém? Que Deus nos abençoe.